Oi, oi pessoal! Hoje eu vim falar para vocês sobre o livro Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto. Esse livro foi publicado lá em 1919, não fez o sucesso que o Lima Barreto esperava, apesar de ele ter contado com o auxílio do Monteiro Lobato para publicá-lo. O Lima Barreto não foi um autor reconhecido em vida, principalmente por seu primeiro livro, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, não ter sido bem recebido pela crítica, o que era esperado, né? Já que nesse livro o Lima Barreto criticava o próprio campo literário e jornalístico do Brasil, que era o campo que faria as críticas dos livros. Então, ele critica esse campo e não é bem recebido. Lima Barreto era negro, o que fez com que a sociedade julgasse sua intelectualidade e não valorizasse, inclusive, suas produções. O livro é publicado num período de transição chamado pré-modernismo. O Lima Barreto viveu de 1881 a 1922, que é exatamente o ano em que ocorre a Semana de Arte Moderna, que é o marco inicial do modernismo. O que o pré-modernismo fazia? O pré-modernismo trazia produções que misturavam tendências literárias diferentes. Trata-se de um período também de transição histórica, então não só transição literária, né, de uma escola literária para outra, como também de transição histórica, visto que acabou de acontecer a abolição da escravatura, houve também nesse período a transição da monarquia para a república, chegada de imigrantes, os negros que acabaram de ser alforriados não eram tratados como iguais e como cidadãos de fato, e isso será a base do racismo estrutural da nossa sociedade. Como eu disse, gente, o Lima Barreto era negro. Na verdade, o termo usado na época era mestiço. Perdeu a mãe aos 7 anos e era de origem humilde. Só que, no entanto, ele foi apadrinhado por pessoas influentes e teve uma boa educação. Foi jornalista e funcionário público. Isso, por que eu estou falando para vocês? Porque isso vai acabar aparecendo aqui no Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Vai ter um personagem que vai ter diversos traços que a gente pode relacionar com a história do Lima Barreto. Por isso que é importante mencionar isso aqui. Então, o Lima Barreto sofreu na pele, digamos assim, né, as dificuldades que um mestiço sofria para ter lugar na sociedade. Principalmente por ter estudado e ser um intelectual. As suas obras, não apenas o Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, como no geral, costumam apresentar e trabalhar essas injustiças. Então, esse livro que nós temos aqui vai ter sim muitos traços autobiográficos, mas não se trata de uma autobiografia. A gente vai ver que se trata de um romance, na verdade, um compilado de lembranças que, na verdade, parecem crônicas, né? Nós vamos ver muito isso, que nos fazem conhecer não apenas o Gonzaga de Sá, como o narrador, que é o Augusto Machado. É uma obra de ficção. O Augusto Machado, que vai ser o narrador, e o Gonzaga de Sá, que dá título ao livro, são personagens fictícios. Qual é o tempo em que se passa a história? A história se passa exatamente na Primeira República. A Primeira República vai de 1889 a 1930. A história em si estará lá no início do século XX, no período em que o Rio de Janeiro estava passando por um processo de modernização. O espaço da obra é o Rio de Janeiro. E o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo a demolição de um monte de prédios, de um monte de ruas, para que o Rio de Janeiro se tornasse, digamos que, a Paris brasileira. Então iam destruir um monte de coisa na cidade
para construir uma cidade mais planejada e moderna. Bom, o que a Primeira República traz para a gente? Gente, houve a proclamação da República, então é o fim da monarquia. Uma nova Constituição foi promulgada em 1891, que estabeleceu um regime presidencialista e federativo. Foi palco de diversas revoltas, como a revolta da Armada, a Guerra de Canudos, a revolta da vacina, a revolta da chibata, ou seja, que tudo isso mostra pra gente que se trata também de um período de insatisfação no Brasil. Antes de se iniciar o capítulo, nós temos uma advertência assinada pelo próprio Lima Barreto e uma explicação necessária assinada pelo narrador do livro, que é o Augusto Machado. Nessa advertência, então, assinada pelo autor, o Lima Barreto, o que ele diz? Ele diz pra gente, tudo mentira isso daqui, né? Não aconteceu de verdade, é ficção. O Lima Barreto diz que seu antigo colega de escola, naquele momento também colega de ofício, o Augusto Machado, o encarregou de revisar e publicar essa obra em questão. Ele ressaltou que não havia nada para arrumar a não ser a classificação de biografia. Ou seja, que de fato o que a gente tem aqui não se trata de uma biografia. Parece até, gente, ser uma paródia desse gênero, eu dizia, né? A gente vai ver que é um gênero que se opõe aos moldes tradicionais. Por quê? Porque quem escreve a biografia não existe, aquele que seria biografado também não existe, mas todo o plano de fundo é verdadeiro. Então, também a gente vai ver que não há um fio narrativo, os capítulos não são necessariamente continuação do outro, não há muita conexão entre eles, parecem mais crônicas sobre o início do século XX, sobre, assim, digamos que retomadas, digressões, pensamentos, conversas entre o Augusto Machado, que é o narrador, é quem conta a história, e o Gonzaga de Sá. Pode-se também dizer que é um romance. Então, não é uma biografia que a gente tem aqui. Nós vamos tratá-la como um romance que não tem aí um fio narrativo que faz com que toda a história se desenvolva, tá bom? Bom, voltando à advertência assinada pelo Lima Barreto, ele vai dizer o seguinte: tanto não é uma biografia que em certos momentos o Augusto Machado trata mais de si mesmo que de seu herói, que é o Gonzaga de Sá. Lembrando, mais uma vez, que o Augusto Machado é um personagem fictício. O Lima Barreto está inventando essa amizade com alguém que não existe. Aí a gente tem a explicação necessária, que é assinada pelo narrador Augusto Machado. E o Augusto Machado diz que a ideia de escrever o livro nasceu da leitura do Dr. Pelino Guedes, que se valeu da escrita para homenagear pessoas influentes de seu tempo e com isso conseguia favores na administração pública. O Augusto Machado diz que não está censurando o ilustre biógrafo, nem tem propósito socialista ou revolucionário, e se coloca numa posição muito humilde de alguém que não sabe grego, de alguém que não sabe latim, que não usa casaca, mas que está ali escrevendo sem ter o conhecimento que a sociedade valorizaria, digamos assim. Ele termina essa explicação necessária pedindo, inclusive, perdão pelo seu intento de escrever. Bom, vamos entrar finalmente aí no capítulo 1, entender o que está acontecendo aqui. Gente, só peço a vocês lembrete
que se caso vocês forem comprar qualquer produto pela Amazon, que comprem pelo meu link, porque assim vocês ajudam o canal e não pagam nada mais por isso. O link está aqui no box de descrição. Também é possível ser membro do canal e auxiliar com um valor bem pequeno mensalmente ou clicar no botãozinho valeu e fazer também uma doação de um valor bem baixo, pois assim você me ajuda e faz com que eu consiga trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Vamos ao primeiro capítulo? O Inventor e a Aeronave. Então, logo de cara, como eu já fui mencionando, a gente percebe que se trata de um narrador em primeira pessoa, mas que não é o protagonista Gonzaga de Sá, é seu amigo. É um narrador testemunha. O que é um narrador testemunha? Um narrador em primeira pessoa que vai contar o que ocorre como protagonista, que não é ele mesmo. Bom, ele inicia contando como é que foi que ele conheceu o nosso protagonista Gonzaga de Sá. Ambos são funcionários públicos, tanto Augusto Machado quanto Gonzaga de Sá, só que o Augusto Machado, o narrador, é jovem e negro, demora um pouquinho pra gente aí perceber que o Augusto Machado é negro, isso tá mais nas entrelinhas do que dito com palavras claras, enquanto Gonzaga de Sá é mais velho e branco. Então nós temos um contraste não só de idade entre o narrador e protagonista, como um contraste racial. Voltando à história, por dever de ofício, o Augusto Machado foi mandado à Secretaria dos Cultos por uma questão extremamente boba. Que questão era essa? Descobrir o número de salvas de tiros que um bispo deveria receber. Porque o bispo de Tocantins disse ter recebido apenas 17 salvas de tiros, quando deveria receber 18, gente. Então, Augusto Machado foi mandado à Secretaria dos Cultos por algo extremamente inútil. E essa questão extremamente inútil vai movimentar várias pessoas, vai passando de instância em instância, mostrando que a burocracia não serve para nada, mostrando que o Estado, na verdade, é ineficiente e que perde tempo em questões bobas. Já basta dizer que Secretaria dos Cultos precisa existir uma secretaria para discutir questões como essas. Então, o funcionalismo público estava inchado e ainda por cima era ineficiente. O Augusto Machado diz que pouca gente conhece a Secretaria dos Cultos, logicamente, né? Que foi onde o Augusto Machado foi a pedido de seu diretor e lá que ele acabou conhecendo o Gonzaga de Sá, que trabalhava lá, e aí ele vai fazer pra gente a descrição do Gonzaga de Sá, que é a seguinte: era Gonzaga, um velho alto, já não todo grisalho, mas avançado em idade, todo seco, com um longo pescoço de ave, um grande gogó, certa macieza na voz grave, tendo uns longes de doçura e sofrimento no olhar enérgico. A sua tez era amarelada, quase dessa cera de certos círios. Então, o Lima Barreto ele gosta de fazer descrições claras aí pra gente. O Augusto Machado diz que esse cara parecia inteligente e ser de bom nascimento. Conversa vai, conversa vem. O Augusto Machado perguntou ao Gonzaga se ele não era casado, ao que ele responde que não, mas que quis casar 2 vezes. Uma com a filha de um visconde, em um baile de um marquês, outra com a sua própria lavadeira. Então, vamos analisar essas 2 mulheres com quem o Gonzaga de Sá queria se casar. Uma filha de um visconde, alguém da sociedade, e uma lavadeira, né, sua própria lavadeira, que não era alguém da sociedade. O que mostra isso pra gente?
o caráter contraditório do Gonzaga de Sá, que vai se confirmar pelas próximas palavras do narrador, que diz que o Gonzaga de Sá é cético, regalista. Regalista, gente, é quem defende privilégios pessoais, mas ao mesmo tempo ele é voltariano. O que é voltariano? É quem tem simpatia pelo pensamento de Voltaire. Voltaire, aquele escritor francês, lembram? Vocês devem ter estudado em História ou Filosofia. O que o Voltaire fazia? Ele criticava a manutenção de privilégios de toda ordem. Então, peraí, ao mesmo tempo, o Gonzaga de Sá é regalista, defende privilégios pessoais, e ele é voltariano, que era contra a manutenção de privilégios. Isso é contraditório, né? O narrador nos chama atenção para dizer que vai contar as coisas íntimas de Gonzaga de Sá. No entanto, antes disso, vai dizer como foi que ele morreu. E a gente tem a narração da morte do Gonzaga. Os dois, Augusto Machado e Gonzaga, tinham combinado de se encontrar lá no terraço do passeio público ao entardecer. Vamos lembrar que a história então se passa no Rio de Janeiro, no período da Primeira República, quando o Rio de Janeiro estava passando por um processo de urbanização, alargamento de avenidas para se tornar a Paris brasileira. Lembremos isso. Nesse momento em que o Augusto Machado está esperando pelo Gonzaga de Sá, ele até esquece um pouco do amigo e vai apreciando a beleza da cidade do Rio e lembra de suas origens. É aqui que de fato a gente vai saber que o Augusto Machado era negro e tinha exatamente 20 anos quando Gonzaga de Sá morreu, e que o Augusto Machado era extremamente culto. E a gente fica sabendo disso pelos autores que ele cita. Então ele era um grande leitor de grandes obras. Bom, logo chega o Gonzaga de Sá, que convida o Augusto Machado para jantar em sua casa. Então, os dois vão andando pelo Rio de Janeiro, a pé, pelo caminho mais longo. Eles vão fazer muitas caminhadas no decorrer do livro. Ao chegarem no jardim da casa do Gonzaga, que tinha vista para vários bairros nobres do Rio de Janeiro, ele abaixou-se para colher uma flor que tinha oferecido ao Augusto Machado e morreu. Abaixou-se, mas caiu e morreu. O narrador diz que foi assim que o Gonzaga de Sá morreu e já muda de assunto. Isso também chama a nossa atenção, né? Ele morreu e muda de assunto. Diz que dias depois de sua morte, encontrou entre seus papéis um que tinha como título O Inventor e a Aeronave. Olha, exatamente o título do capítulo. E esses papéis se tratavam de uma narração completa, que o Gonzaga de Sá não era tão bom assim com as palavras escritas. O que tinha ali nessa folha, o inventor e a aeronave? Gente, estavam ali os pensamentos do Gonzaga de Sá sobre a construção de uma aeronave. Então ele descreve lá tudo, como foi o processo. Só que quando estava tudo pronto, manivelas, motor, tudo pronto para ligar a máquina simplesmente não subiu. Então, tanto planejamento, trabalho para o projeto dar errado. Gente, isso é algo extremamente pessimista. E que pode, inclusive, ser uma metáfora aqui para a própria vida do Gonzaga de Sá. E ele também não deu certo. Ele também não conseguiu subir na vida, ele também não conseguiu decolar. Na vida dele tudo deu errado. No segundo capítulo, primeiras informações, é que a gente vai saber de fato o que significa aquele MJ, né? Vida e morte de MJ Gonzaga de Sá. O M, Manuel, o J, Joaquim. Então, o nome de fato do Gonzaga de Sá é Manuel Joaquim Gonzaga de Sá.
Ele era bacharel em letras pelo antigo Imperial Colégio Dom Pedro II, então ele teve uma boa instrução. Relembra-se nesse momento que ele não foi casado, como a gente já viu. E assim, ele era de fato uma pessoa de família nobre. Ele era filho de um general titular do Império. Podia ter sido muita coisa, mas ele é que não quis. Por quê? Porque para ser muita coisa, era preciso ser doutor, formar-se, enfim, um aborrecimento que ele não quis para ele. Ele não queria ter trabalho. Ele queria ler o que queria por prazer, não por obrigação, não para conseguir um diploma. Assim, o Gonzaga de Sá decidiu ser praticante. O que era isso naquela época? Gente, durante a monarquia, praticante era um trabalho que não tinha remuneração, mas quando havia uma vaga disponível em uma autarquia pública, obviamente respeitando a fila, né? Quem tinha sido praticante primeiro, você conseguia a vaga. Esse caminho geralmente era seguido por pessoas mais humildes, aqueles que não vinham de famílias influentes, sem contato. Não era o caso do Gonzaga de Sá. Ele vinha de família influente, só que ele não queria fazer uso de seus contatos para conseguir uma profissão. Retomando então, ele foi praticante e foi indo, crescendo ali no seu emprego, foi um empregado assíduo, não faltava, e razoável trabalhador. Um dia, quando ele estava quase só na sessão, foi avisado de que naquele dia não se trabalhava. O Deodoro tinha proclamado a República. O Gonzaga de Sá nem sabia sobre isso. Aí há toda uma reflexão sobre a valorização que a sociedade dá aos diplomas, uma valorização excessiva e ignora os outros conhecimentos que uma pessoa pode ter. E o Gonzaga de Sá parece ser exatamente aquele que não tem diploma, mas tem muitos conhecimentos. No capítulo seguinte, o terceiro, emblemas públicos. Emblemas são símbolos, escudos, figuras simbólicas. A gente tem aqui no início do capítulo o Gonzaga de Sá criticando os emblemas do Brasil. Fala muito mal do que contém as armas da República, mas acha bonito o brasão de armas do Rio de Janeiro. Inclusive, ele considera os coloniais mais bonitos do que os do seu tempo. Gente, vai ser uma constante aqui no livro. O Gonzaga de Sá não vê com bons olhos a República. República vai ser diversas vezes criticada aqui dentro. Quando chega a noite, nós temos uma nova reflexão. Vocês estão vendo, gente? Nós temos muito mais reflexões, conversas, diálogos aqui que ações em si. Isso que acaba, às vezes, deixando a leitura um pouquinho cansativa, digamos assim, porque não há grandes acontecimentos aqui dentro. Quando chega a noite, temos uma nova reflexão. O Gonzaga pergunta ao Machado por que nesta terra todas as mulheres têm medo dos homens. E o Augusto Machado diz que é porque os homens não são bons. O Gonzaga acrescenta que é o homem que sempre quer enganar a mulher. O Augusto Machado concorda e diz que a prova está nos noticiários. Maridos que roubam o dote de suas mulheres, irmãos que furtam as joias das irmãs e muitos outros casos. Olha que reflexão bacana que eles vão fazer do que a mulher passa um pouquinho aí na sociedade. E que as mulheres têm de fato razão em ter medo dos homens. No dia seguinte, o Augusto Machado encontra o Gonzaga no correio e agora o Gonzaga de Sá vai fazer uma crítica aos selos, aos emblemas, a homens que estão com os baratos, enquanto outros os caros. Então, o selo lá tem o selo que vale bastante com a cara de um, o selo que vale pouco com a cara de outro.
Será que isso se refere também ao valor da pessoa em si? No capítulo seguinte, o quarto, que se intitula Petrópolis, o Gonzaga de Sá vai fazer uma crítica à mania da aristocracia brasileira, que quer o quê? Sempre aparecer nos jornais de qualquer maneira, sendo que a maioria que quer aparecer ali nem é nobre de verdade. É gente querendo aparecer, gente querendo vencer a qualquer preço. Ele próprio, Gonzaga de Sá, que é descendente dos Sás, que fundaram o Rio de Janeiro, não fica aparecendo. Assim como seus avós também não se importaram em seguir os forais, ou seja, as normas e regulamentos da nobreza. Então, o Gonzaga de Sá, agora fica claro para a gente que ele era da sociedade, mas que os antepassados deles não se importaram em ficar seguindo as normas para pertencer de fato a essa sociedade, muito menos ele. No capítulo 5, O Passeador, nós vamos indo capítulo a capítulo para entender um pouquinho o que a gente tem ali em cada um deles. O Augusto Machado nos diz que Gonzaga de Sá gostava de andar pela cidade sem rumo certo, gostava de andar por prazer. E esse hábito, gente, lembro do Flaner. Flaner é quem faz exatamente isso. E era uma figura muito popular na literatura do século XIX, ali, início do século XX. O Flaner surgiu com o desenvolvimento das grandes cidades. Então ele vai andando pelas cidades e pensando, fazendo reflexões. Neste capítulo, o Gonzaga de Sá vai lamentar a destruição de certas casas históricas. Porque, gente, era a modernização do Rio de Janeiro, então muitas casas estavam sendo destruídas. Não havia essa ideia que tem hoje de, vamos preservar essa casa que é histórica, esse prédio no qual ocorreu tal coisa. Não havia nada disso. O Gonzaga, então, está defendendo a preservação histórica da cidade. Defende que a memória e o passado sejam mantidos, sejam preservados, visto que a modernização pode apagar a história do lugar. E não se deve apagar a história de nada. Aí ele também fala sobre o bonde, que se alastra pela cidade, mas serve aos caprichos de cada um. No capítulo número 6, o barão, as costureiras e outras coisas, ele faz uma severa crítica ao Barão do Rio Branco, que é uma figura que realmente existia na época. Então, olha que interessante, o Augusto Machado não existia, o Gonzaga de Sá não existia, mas os dois estão conversando e o Gonzaga de Sá vai fazer uma crítica ao Barão de Rio Branco, que realmente existia. Isso é muito interessante. Ele também é chamado aqui de Juca Paranhos, porque o nome dele é José Maria da Silva Paranhos Júnior. Então, chamá-lo desse jeito não é um jeito muito legal, mas é assim que o Gonzaga de Sá se refere a ele. Na época, ele chefiava o Barão de Rio Branco, chefiava o Ministério das Relações Exteriores. E era unanimidade, todo mundo gostava do Barão de Rio Branco. Ele era adorado pelo povo brasileiro. E para o protagonista, para o Gonzaga, isso deve à imagem que os jornais criaram dele. Os jornais é que deram fama ao Barão de Rio Branco. O Gonzaga de Sá diz que esse barão se considera acima da Constituição, acima das leis, faz o que bem entende, inclusive mora em um palácio do Estado sem autorização legal e muito mais, faz uma crítica enorme ali. Aí ele também vai fazer uma reflexão nesse capítulo, em que ele diz que ele não acredita em generalizações, ele não acredita na média, que a gente não pode dizer, olha, todos os pobres são tristes, enquanto todas as damas da sociedade são felizes. Dá até exemplo de uma dama da sociedade que tinha um Joanete e que não vivia feliz por conta disso, enquanto havia um trabalhador que estava sentindo muito orgulho pelo filho e estava se sentindo feliz. Então, a gente não poderia generalizar e dizer
que todos os ricos são felizes, todos os pobres são infelizes, porque esse próprio exemplo que ele dá mostra o contrário, que a felicidade é individual e não a partir de uma média. No capítulo 7, Pleno Contato, o Augusto Machado vai retomar aquele momento em que tinha ido à Secretaria dos Cultos, já mencionado lá no início, e faz uma crítica agora ao funcionário Barão de Inhanga, que foi conseguindo cargo, como era na época, por seu nascimento e tempo de serviço, mas na verdade, gente, esse cara não fazia nada. Ele ficava apontando o lápis o tempo todo. Era um gasto de lápis que nunca se acabava. Gente, é mais aí uma crítica, que a máquina pública está inchada de funcionários públicos que não fazem nada. Bom, nesse dia aí da visita, o Augusto Machado tinha avistado Gonzaga de Sá e tido uma boa impressão dele, diferentemente do chefe da seção, que era de uma mediocridade das mais banais. Quando encaminharam o Augusto Machado para o Gonzaga de Sá, as suas impressões se confirmaram e ele viu que de fato o Gonzaga de Sá era um homem muito inteligente. Foi verdadeiramente dali que nasceu a relação entre os dois. Por meses seguidos, eles se encontraram rapidamente. Depois desses mesmos encontros, demoraram e ele pôde conhecer um pouquinho melhor a alma do Gonzaga de Sá. Bom, um dia aí o Augusto Machado vai jantar na casa do Gonzaga de Sá. A gente tem toda a descrição da casa dele. Conhece a tia do Gonzaga, a tia Escolástica, uma simpática velhinha solteirona. Conhece também o criado Inácio, que era um preto velho que tinha nascido escravo uns dias antes do Gonzaga de Sá, mas alforriado por seu pai logo em seguida, irmão de leite do Gonzaga de Sá. Gonzaga de Sá, gente, faz questão de dizer que o Inácio não é destituído de inteligência crítica, como muitos acreditam. Isso daqui é muito importante, porque o Gonzaga de Sá, que é um branco, está defendendo um negro, está dizendo que ele é inteligente, que ele é capaz, no momento em que circulavam ideias como o determinismo de raça, que a cor da sua pele determinava como seria a sua inteligência, como você seria, como seria seu comportamento. Então, por meio do determinismo, muitos consideravam os negros como inferiores, e aqui é um branco defendendo um negro. No capítulo seguinte, o jantar, conversa vai, conversa vem. O Augusto Machado vai conhecer bastante sobre a história da família do Gonzaga de Sá, que a mãe dele morreu quando ele tinha 8 aninhos e aí ele foi criado pela tia Escolástica. Nos é mencionada também aqui a situação de saúde de um personagem chamado Romualdo, que é compadre do Gonzaga de Sá. O Romualdo é negro. A situação de saúde dele vai ser explorada no capítulo seguinte, que é o 9, intitulado Padrinho. Então, numa tarde que acontece ali, o Gonzaga de Sá procura o Augusto Machado para pedir sua ajuda. O compadre Romualdo havia morrido. Por que compadre? Porque o Gonzaga de Sá era padrinho do filho do Romualdo. Então ele precisava da ajuda do Augusto Machado para carregar o caixão do Romualdo. Romualdo tinha morrido. Aí nós vamos acompanhar todo o trajeto dos dois até o subúrbio e toda a descrição dali. O Augusto Machado faz uma reflexão sobre a boa educação que recebeu, que lhe fez ter desejos, que lhe fez ter anseios e que ela melhor não ter tido essa educação. Por quê? Porque esses anseios, esses desejos não se realizariam. Por quê? Por conta de sua cor de pele. Lembremos que o Augusto Machado era negro e considerado inferior pela sociedade, apesar de sua capacidade intelectual. Aí nós vamos acompanhar umas pessoas que estavam ali próximas a eles no trem, que
começam a conversar e exatamente um cara que tinha um anel que indicava que tinha feito um superior diz que os negros tinham a capacidade mental, intelectual limitada e que a ciência já tinha mostrado isso. Ele estava se referindo ao determinismo, então ele estava julgando os negros como inferiores e que a ciência tinha mostrado isso. Aí a conversa continua e um outro moço vai perguntar para ele por que os passarinhos tocam no fio e não morrem, né? Não são fulminados. E aí esse cara, né, super inteligente, o Augusto Machado vai usar muitas ironias aí para se referir a ele, dá a resposta absurda de que de dia a comunicação está fechada. Então, de dia a rede elétrica não funciona, não passa pelos fios, é só à noite. Ou seja, esse cara que não entende nada está dizendo que os negros são inferiores intelectualmente. Como assim, né? Então, esse cara se julga superior pela cor de pele, mas não é inteligente coisa nenhuma, né? Finalmente, o Gonzaga de Sá e o Augusto Machado vão descer do trem, a toda a descrição do subúrbio, que traz ali naquele momento marcas do universo urbano misturadas com marcas do universo rural, chegam finalmente à casa do Romualdo, são recebidos pela dona Gabriela, que é uma velha senhora de cor, com um vago parentesco ali com a mulher do Romualdo, que também era negro. O Augusto Machado nos diz que pouco conhecera Romualdo, que o encontrara algumas vezes na Secretaria dos Cultos, onde ele era servente, sabia apenas que ele era compadre do Gonzaga de Sá, que eles tinham grandes diferenças de condição e de educação, mas mesmo assim eram muito amigos. O Romualdo tinha um filho de 8 aninhos, o Aleixo Manuel, afilhado do Gonzaga de Sá, e que depois da morte do Romualdo claramente viveria sob a proteção do Gonzaga. Estudaria muito, se aplicaria aos livros, ficaria cheio de sonhos, mas quando viesse o mundo social, com sua trama de conceitos e preconceitos, iria sofrer. O Augusto Machado está vendo que o Aleixo Manuel vai passar um pouquinho pelo que ele mesmo passou. Fica claro que o Aleixo Manuel vai ser um deslocado na sociedade, pois não se encaixaria no grupo dos pretos pobres, como também não seria aceito pela sociedade que estudava. E aí então, gente, o Augusto Machado acaba sentindo pena do Aleixo. Vou ler aí um trechinho para vocês verem o que ele diz. Nem o estudo lhe valeria, nem os livros, nem o valor, porque quando o olhassem diriam lá para os infalíveis, aquilo lá pode saber nada. Julgariam a leite pela cor de pele, né? Tive uma pena infinita, imensa, afetuosa, por aquela pobre alma órfã tantas vezes. Eu tive uma imensa tristeza que aquela inteligência não pudesse expandir livremente, segundo o próprio caminho que ela traçasse. Olhei-o algum tempo assim, cheio de pena, de afeto e tristeza. No capítulo seguinte, o enterro, é feito o enterro de Romualdo. O Augusto Machado, mais uma vez, acaba se dando conta de sua inadequação no mundo, e a gente pode dizer até que o Augusto Machado é um alter ego do Lima Barreto, que é a mesma situação que o Augusto Machado passa. O Lima Barreto passou, ele teve boa educação, mas sempre encontrou portas fechadas por conta de sua cor de pele. No capítulo número 11, era feriado nacional, então já é autoexplicativo, né? Era feriado nacional e ocorreria um desfile na cidade, como comemoração. É feita aqui uma crítica ao nacionalismo ingênuo. Em vários textos, o Lima Barreto chega a questionar a noção de pátria como uma construção teórica. Inclusive, diante ali da modernização da cidade, o Augusto Machado vai lembrar
de que as pessoas humildes que estão trabalhando para que aquilo ocorra não serão nem são lembradas nem mencionadas. O Augusto Machado acaba conversando com um colega do Gonzaga de Sá, o Xisto Beldroegas, é um nome aí zoeira. Xisto pode se referir a xiste, a piada, e o sobrenome Beldroegas significa Zé Ninguém. E esse cara que trabalha com o Gonzaga conta para o Machado que o Gonzaga passou mal. E isso incomoda demais o Gonzaga, porque ele diz que os colegas de trabalho dele é que o adoecem, que ficam imitando. Então, gente, o Xisto parecia mais ter interesse em ocupar a vaga do Gonzaga de Sá. E aqui fica claro pra gente, de fato, que o Gonzaga de Sá não conseguiu se adaptar à sociedade em que vivia. A sua erudição, a sua honestidade era motivo de chacota entre seus colegas de trabalho. O Augusto Machado e o Gonzaga de Sá vão ao teatro. Mais uma vez, Augusto Machado vai acabar se sentindo inadequado e inferior diante daqueles que ali estão. Inclusive, aqui é interessante que o Augusto Machado confessa o consumo de álcool. Lembra que eu disse que o Augusto Machado parecia ser o alter ego do Lima Barreto? O Lima Barreto teve sérios problemas com o álcool na vida. Então, aí mais uma semelhança entre eles. O último capítulo, 12, Últimos Encontros. O Augusto Machado passa a noite na casa do Gonzaga de Sá. Ao amanhecer, ele vê o menininho lá, o filho do Romualdo. Ele vê o Aleixo Manuel tomando café da manhã para ir para o colégio. Aí ele aproveita, faz várias perguntas de estudo, né? Para o Aleixo Manuel, e o menino responde super bem, de modo crítico, de modo esperto. E aí ele comenta com a tia Escolástica: nossa, como esse menino é inteligente. E a tia diz: é, de fato, ele é muito dedicado, ele tem muita vontade. Mas aí ela faz um comentário preconceituoso e racista. Ela diz: quem me dera que fosse assim até o fim. Que há tantos que começam tão bem e se perdem. Então, gente, ela estava aparecendo ali como a sociedade daquela época. Ela parecia duvidar da capacidade do menino de continuar estudando por conta de sua cor de pele. Ela não leva em conta o que a sociedade fazia com meninos como Aleixo. Era a cor de pele que determinava o que ia acontecer. Bom, aí o Augusto Machado e o Gonzaga de Sá conversam. E o Augusto Machado vai sentindo ali, com o passar do tempo, que o Gonzaga ficou mais apreensivo, mais triste com a presença do Aleixo como filho em sua casa. Será que era porque temia o que o menino ia enfrentar na sociedade, o que ele ia passar no mundo em que a gente vive? Bom, o fato é que, ao iniciar o pequeno no curso de preparatórios, o Gonzaga de Sá morre. A tia levou o menino até o fim com todo carinho, mas o Gonzaga de Sá já estava morto. O que será do Aleixo? O que ele enfrentará na sociedade? Bom, assim a gente termina o Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá. Inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo, curtam, comentem, que assim vocês me ajudam e eu fico muito agradecida. Beijos e até a próxima, pessoal. Tchau!